estamos de volta com o programa Bem Viver e nós vamos falar sobre a importância da alimentação saudável e equilibrada. O colágeno, ele é a principal proteína da nossa pele e ele é responsável pela elasticidade e força da pele. Está presente principalmente nos tendões, nas articulações. Com o processo do nosso envelhecimento, nós vamos perdendo um pouquinho da produção e um pouquinho desse colágeno. E esse colágeno, ele pode ser reposto através dos substratos da alimentação. Como assim? O nosso organismo, ele não produz o colágeno. Então, a gente obtém esse colágeno através das proteínas que a gente consome. Então, é indicado a gente estar consumindo proteínas de boa qualidade, como as carnes, o frango, a carne do peixe e principalmente também as proteínas de origem vegetal, que é o nosso feijão, grão de bico, lentilha, todas essas leguminosas. Então, com o consumo adequado de proteínas, com a nossa alimentação saudável, o seu corpo ele mantém esse substrato para estar sempre produzindo colágeno e você ter aí uma produção de colágeno, evitando esse processo maior no envelhecimento. O ômega 3, ele é um nutriente muito importante que apresenta caráter anti-inflamatório. Ele é muito utilizado como protetor em doenças como doenças do coração, doenças cardiovasculares, aumento do colesterol. O ômega 3 ele vai ter uma ação anti-inflamatória, então ele vai ajudar na prevenção e na melhora dessas doenças. Foi muito divulgado o consumo de cápsulas de ômega 3. E é indicado esse consumo porque o ômega 3 a gente encontra na nossa alimentação, porém em pouca quantidade. Então, muitas vezes essa suplementação é realmente necessária. A gente acha o ômega 3 em salmão do tipo selvagem, com o consumo da sua pele. Nós também vamos ter o ômega 3 em sardinha e atuns, que hoje em dia a forma mais fácil da gente encontrar é esse alimento enlatado. Sempre que você optar pelo consumo da sardinha e o atum enlatado, optar por ele na composição em óleo, porque o óleo ele vai prevenir o atum e a sardinha de estar absorvendo ali alguns minerais da lata. Então, retirar esse óleo fora e consumir o atum e a sardinha. Nós também contamos o ômega 3 na chia, linhaça, aquelas fibras e sementinhas bem pequenininhas. Porém, para a gente conseguir atingir um consumo do ômega 3 que vai ter uma ação anti-inflamatória, nós iríamos precisar consumir grande quantidade desses alimentos. Então, a recomendação de suplementação do ômega 3 muitas vezes é necessária. Você deve sempre consultar o seu nutricionista para ele te orientar a quantidade e a forma que você vai consumir esse ômega 3. Tem pessoas que relatam alguma sensibilidade no consumo do ômega 3, de sentir um gosto ruim, muitas vezes sente até o gosto do próprio óleo do peixe, que é a origem do ômega 3. Então a indústria ela já fez cápsulas comestíveis e cápsulas saborizadas para evitar que você tenha essa dificuldade no consumo, facilitando então a suplementação. Sempre que você for consumir esse ômega 3, observar se ele está escrito a porção EPA e DHA, que é a porção que realmente vai ter essa ação anti-inflamatória que vai trazer benefícios para a sua saúde. Os alimentos anti-inflamatórios são aqueles que vão ter ação contra os radicais livres. O que são os radicais livres? Eles promovem e danificam as nossas células, então eles aceleram o processo de envelhecimento das células. Quando a gente consome esses alimentos, ele quebra esses radicais livres, prevenindo o nosso envelhecimento celular. Então, nosso envelhecimento da pele, nosso envelhecimento de forma geral. Os alimentos antioxidantes são principalmente os alimentos ricos em vitamina C, que é o limão, a acerola. Nós temos também os alimentos ricos em vitamina E, que hoje em dia a gente encontra nos cereais integrais. Então, nós temos os alimentos integrais. Nós temos também a vitamina E presente no azeite de oliva, que é a nossa principal fonte de vitamina E de fácil consumo. E sempre esse azeite de oliva tem que ser o azeite de oliva extra virgem, para a gente estar conseguindo a obtenção de um óleo de qualidade.
Nós temos também os alimentos antioxidantes, que são os beta-carotenos, que são os alimentos que apresentam aquela cor amarelo, alaranjada, que é principalmente abóbora, laranja. Todos esses alimentos vão estar ricos em caroteno e todos eles promovem essa ação antioxidante. Lembrando que sempre que a gente for consumir tanto verdura como legumes, é sempre opcional a gente priorizar esses alimentos que são vendidos em feira, que são alimentos que a gente vê que não tem muito agrotóxico, que não tem muito processo de manipulação. Então tá sempre preferindo esses alimentos orgânicos dentro do possível. Uma forma da gente estar incluindo esses alimentos no nosso dia a dia pode ser através do consumo de vitaminas de fruta. Então eu vou passar para vocês agora uma receita em que a gente vai estar incluindo esses alimentos ricos em beta-caroteno, que é da cor amarelo alaranjada, e essa vitamina de fruta também é muito rica em fibras, que vai estar aí ajudando a nossa função intestinal. Então anota aí, a gente vai bater uma laranja, uma fatia pequena de mamão e meia cenourinha vermelha em 100 ml de água. Vai estar batendo no liquidificador e depois não é para coar esse suco, é para consumir esse suco com toda a fibra, essa vitamina bem rica, porque ela vai estar ajudando na função intestinal. Também não deve adoçar essa fruta, porque o doce ele vai estar aí impedindo a absorção desses nutrientes. E principalmente é uma forma da gente estar estimulando o nosso paladar. Então, colocando uma fruta aí, um mamão bem docinho, a gente vai estar estimulando esse consumo e percebendo mais o sabor do alimento e evitando, sim, também o consumo de adoçantes, açúcares. Na nossa alimentação, nós também temos alimentos que aumentam a inflamação do nosso organismo. Um exemplo dele é o próprio açúcar. Então, o consumo de alimentos açucarados, como por exemplo refrigerante, bebidas doces, ele vai provocar aí uma alteração de insulina e uma alteração hormonal no nosso organismo, aumentando a inflamação do tecido adiposo. Alimentos também ricos em muita gordura, em fritura, ele também provoca uma alteração da nossa gordura e do nosso tecido adiposo, também proporcionando, né, um ganho de peso. O aumento do nosso ganho de peso faz com que o nosso organismo fique mais inflamado e isso também prejudica aí a propensão de desenvolvimento de várias doenças. O consumo também de alimentos ricos em sódio. Então, quando a gente consome os alimentos industrializados, é interessante a gente observar lá na sua tabela e descrição o consumo de sódio daqueles alimentos, principalmente as comidas congeladas. Então, nós temos aquelas preparações prontas, como lasanhas, hambúrguer, pizzas congeladas. Essas preparações geralmente têm um consumo muito grande de sódio e uma pequena quantidade de refeição. Isso vai fazer com que o nosso organismo retenha mais líquido e a gente tenha aí uma descompensação e piora da nossa saúde em geral. O funcionamento do nosso intestino, ele está ligado diretamente à absorção dos nossos nutrientes. Então é de extrema importância a gente estar observando esse funcionamento intestinal. Se a gente tem uma alimentação mais rica em alimentos inflamatórios, nós promovemos a alteração do nosso intestino, promovendo então uma constipação, diarreia. Ele vai promover ali a alteração das bactérias presentes no nosso intestino. A constipação intestinal, ela está muito relacionada aos processos inflamatórios da pele, então alterações como acne, manifestações cutâneas. Para a pessoa melhorar essa função intestinal, ela tem que estar observando uma série de fatores. Principalmente é aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra, então são os alimentos que têm ali a casca dos nossos alimentos verde folhosos, tá consumindo também linhaça, chia, todas essas fibras. Para o consumo de fibra adequado, a gente deve sempre lembrar que a gente tem que manter uma ingestão hídrica adequada também. Então, lembrar que o consumo de água é extremamente importante, tanto para a nossa função intestinal,
quanto para a manutenção da pele também, para ter uma absorção melhor desses nutrientes. É sempre indicado também, para observar essa questão intestinal, o consumo de probióticos, que são o quê? As bactérias boas do nosso intestino. Uma forma que a gente tem de consumir esse probiótico é com o uso de kefir, da kombucha, que a gente consegue sempre estar fazendo esse consumo com frequência e está melhorando a nossa função intestinal. Chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço o convite do Dr. Sérgio Afonso e até breve.